No capítulo de hoje do livro Os Mensageiros, na nossa leitura e estudo, obra de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, neste capítulo nós vamos ver uma questão que angustia muito as famílias quando da perda de algum ente querido, perda essa relativa, quando desencarne. E aí a questão angustiosa tanto daqueles que ficam encarnados na Terra, muitas vezes desejosos de terem uma comunicação com o ente querido que desencarnou, e também daqueles que desencarnaram no plano dos espíritos, que muitas vezes anseiam por visitar a família. André Luiz passa por esta mesma questão no livro Nosso Lar, quando o estudamos, que ele estava bastante desejoso de visitar a esposa e os filhos, O que o faz depois de algum tempo de permanência para o seu refazimento lá na colônia espiritual de Nosso Lar. E aqui André Luiz traz um outro relato neste capítulo 26, que se intitula Ouvindo os Servidores. André começa o relato dizendo: Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Hierarquia essa não imposta, com certeza, mas pela capacidade, e principalmente de amar e de servir daqueles que se situam nos postos mais elevados e com mais responsabilidades. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismalha recebia servidoras numerosas, em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. Aniceto nos ministrava lições de vulto extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas, e Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Pedi permissão ao nosso orientador Aniceto para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. Nesse momento, um colaborador, de maneiras simpáticas, dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias, seu Alfredo? Sim, Alonso, atendia o chefe sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada, os filhinhos gozam de saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na Terra, na qualidade de pais, nós conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui, podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente,
A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É a enfermidade do coração precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Ora, aqui nós sabemos que na Terra, muitas vezes, junto a nossos amados, nós movimentamos recursos que achamos serem em benefício dos próprios, quando muitas das vezes mais prejudicamos ou somente atendemos às questões mais materiais. Quando no plano dos espíritos passamos a entender, depois de certo tempo de refazimento nas zonas de socorro, entender quais as verdadeiras necessidades espirituais dos nossos queridos. E aqui continua a história do Alonso, a respeito da sua angústia de querer visitar a sua família. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Reconheço, Sr. Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando muito minha vida mental, nos deveres novos que me concedeu, e de fato eu sinto-me renovado espiritualmente. Sei que a sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Eu sei que a esposa e os filhinhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado. No entanto, Alfredo, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará essa fraqueza. Que chefe de uma família não se sentiria atormentado ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender como se faz indispensável? E revelando ainda o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo e das preces deles. Estimaria pedir-lhe esse auxílio para eu poder atender às atuais obrigações sem desfalecimentos. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa? Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. É por isso que, no caso das famílias que aqui ficam quando há o desencarne de uma pessoa querida, amada, que se mantenham sempre em equilíbrio. A saudade, a tristeza é natural pela separação momentânea na convivência terrestre, mas a prece é o nosso maior recurso de auxílio tanto àqueles que ficam na terra como para aqueles que partem para a pátria espiritual. Então, a certeza da continuidade da nossa existência, a manutenção dessa fé raciocinada, como Kardec nos explica, nós que conseguimos já compreender que a vida se desdobra além do túmulo, cabe-nos a todos esta compreensão e esta atitude de harmonização, tanto nossa, dos que ficamos, como para aqueles que partem para o mundo espiritual. Após essas palavras de Alonso, Alfredo, imperturbado, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar muito lúcido o desejo sincero de atender e, com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouviu ponderar. Alonso, não seria impossível satisfazê-lo. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, eu ficaria muito preocupado com você.
pela manutenção da sua própria paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja do seu vital interesse o fortalecimento ainda do coração. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vinha amargando com a sua ausência, sofre-as também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime encontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto, eles vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vida. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós as bênçãos do Eterno? Precisam eles da conformação com a realidade justa e você, que já lhe deu o que era razoável, necessita igualmente envolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Tão dedicado é você à família do sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar sem sofrer desastrosamente. Há tempos, autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da crosta a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado pelo desencarne. Não vigiaram o coração convenientemente, ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres e envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico. E passada a semana de licença, não conseguiram erguer para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grandes surpresas para mim, e francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhe cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Vejo que, nesta situação, onde os encarnados, na saudade doentia, desferem golpes de sentimentalismos negativos àquele que partiu, acabam prejudicando em muito. E aquele que vai para a plata espiritual necessita de muita conformação para poder reter. Deus não desampara nenhum de seus filhos. Estas separações momentâneas, sabemos, são muitas das vezes necessárias ao nosso crescimento espiritual. Nós sabemos que muitos dos remédios amargos que precisamos são benéficos à manutenção e ao restabelecimento da nossa saúde, igualmente nos casos destas doenças espirituais, na qual ainda somos dotados de muito orgulho e muito egoísmo, que nos fazem sofrer sem necessidades. Depois de uma pequena pausa, Alfredo rematou. Os voos de grande altura pedem asas fortes, Alonso. É ele que ouviu os olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido, Sr. Alfredo. O senhor tem razão. O administrador abraçou e murmurou. Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de verdadeiro irmão.
E assim fica este capítulo para as nossas reflexões, acredito eu, bastante importantes, pois nós vemos a miúde, nós que muitas vezes nas casas espíritas recebemos pessoas e senhoras e filhos de pessoas, ou mesmo maridos de pessoas que tiveram desencarne recente na família, né? E que sofrem esta angústia e que pedimos, né? Que haja um certo equilíbrio na dosagem destes sentimentos amorosos para não prejudicar tanto a eles como aqueles que partiram para o mundo espiritual. Fico aqui nesta nossa reflexão, agradecendo sempre ao Deus nosso Pai pela oportunidade de que André Luiz e outros mensageiros celestes venham até nós trazer-nos reconfortadoras lições para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Fiquem com Deus. Muito obrigado e um beijo a todos.